Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado na presença de Deus. Nesta noite, dia 3 de novembro de 2021, eu vou entregar a 7ª parte da série da mensagem, a Bíblia e o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Você pode ser diferente. Pense nesse sentido. Se você tivesse foco ao longo da sua rotina, pouco a pouco você iria resolvendo as coisas e tirando esse peso mental e emocional. Você é muito mais produtivo em 20 minutos se estiver 100% concentrado do que em 3 horas com distrações. Você só precisaria saber como treinar o seu cérebro para isso. Foco é 100% treino. E é isso mesmo. O foco é uma das capacidades que nosso cérebro possui, que pode e deve ser treinada, e sendo tempo nosso ativo mais valioso. Essa é uma busca por conhecimento que realmente faz todo sentido, não acha? Eu fico pensando, toda porta precisa de uma chave para ser aberta. E se você tivesse a chave para abrir as portas que aparentemente estão fechadas, tudo que precisamos para abrir as portas é ter as chaves certas, na hora certa. Você já parou para pensar nesse sentido? Eu te convido a abrir a porta para que seu estado físico, mental, emocional e espiritual seja reflexo do que sua mente acredita, de um projeto de vida saudável, de qualidade, de bem-estar interno e externo. Você consegue imaginar cada detalhe? Você pode lançar-se corajosamente a mudanças profundas em sua vida. Dê o primeiro passo. É o seu momento. Essa é a sua responsabilidade. Pense nesse sentido aqui e agora. Acenda a chama do entusiasmo.
você pode transformar quaisquer desafios em oportunidades. Imagine como seria a sua vida se você descobrisse como silenciar seus pontos fracos e potencializar seus pontos fortes. Qualquer coisa pode dar certo se você se comprometer de verdade. De que você precisa para se sentir confiante, de liberdade aqui e agora para sua mente. Você consegue imaginar cada detalhe? A Bíblia diz, e eu acredito, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você consegue imaginar cada detalhe da palavra de Deus? Se você é discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, você pode ter controle emocional nas pequenas coisas e evitar a autossabotagem com a ajuda da Bíblia e o VACOG, e ainda o sexto sentido, o psicológico, e o sétimo sentido, o espiritual. Eu fico pensando, a autossabotagem refere-se ao comportamento que você cria e problemas que interferem em seu objetivo. Isso acontece com pensamentos negativos que faz com que, de forma inconsciente, suas ações vão a sentidos opostos aos seus objetivos. Você já parou para pensar nesse sentido? Se a autossabotagem estiver muito alta, a autoestima normalmente está baixa e há uma distorção da autoimagem que pode fazer você se prender num ciclo de autopunição por não se sentir merecedor ou merecedora de algo bom ou melhor do que estar passando, diminuindo drasticamente a qualidade de sua vida física, emocional, espiritual e mental. Você poderia e pode mudar essa situação se você quiser. Sua vida, sua responsabilidade. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 25, no versículo 28:
Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Se a Bíblia diz, eu acredito. Como você poderia enfrentar e vencer a autossabotagem? Pense nesse sentido. Como você poderia enfrentar e vencer a autossabotagem? Primeiro, tenha seus objetivos em mente de forma clara e objetiva. Segundo, se mantenha motivado. Como você poderia ou pode enfrentar e vencer a autossabotagem? Terceiro, analise seus comportamentos. Quarto, busque ser paciente. 5, entenda que na vida nada vem fácil. Por isso, precisamos estar preparados para as mudanças, para enfrentar as adversidades. Como você poderia ou pode enfrentar e vencer a autossabotagem? Sexta, procure ajuda de um profissional, seja ele terapeuta, psicólogo ou de um pastor. 7, acredite que é possível enfrentar e vencer a autossabotagem com a ajuda da Bíblia, do Vacog e do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz em 2 João, capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. A Bíblia diz, e eu acredito, faz sentido para você. Pense nesse sentido. Se você é discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, você pode ter controle emocional nas pequenas coisas e evitar a procrastinação com a ajuda do Vacog e ainda o sexto sentido, o psicológico, o sétimo sentido, o espiritual. Você já parou para pensar nesse sentido? Procrastinação é o diferimento ou adiamento de uma ação. Eu fico pensando, para a pessoa que está a procrastinar, isso resulta em estresse, ansiedade, sensação de culpa, perda de produtividade e vergonha em relação aos outros por não cumprir com as suas responsabilidades e compromissos. Você já parou para pensar nesse sentido? A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, a Bíblia diz:
tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, a Bíblia diz, e eu acredito. Você consegue imaginar aqui agora cada detalhe da palavra de Deus? Eu fico imaginando, Deus não procrastina. Deus nos é revelado como aquele que nunca se atrasa. Os salmistas encontraram várias formas de expressar o caráter pronto e presente do Deus de Israel. Ele é descrito no Salmo 121, versículo 13 e 4. Não permitirá que teus pés vacilem, porque não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Você consegue imaginar cada detalhe da palavra de Deus? Os servos ou os discípulos de Deus do passado podiam dizer isso porque sabiam que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, versículo 1. A Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando os relatos dos evangelhos atestam que o Filho de Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Messias prometido a Israel, era alguém pronto e disposto a trabalhar incessantemente na obra que veio realizar. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 8, versos 6 a 8 e 13, a Bíblia diz, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, meu criado sará. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Você consegue aqui agora imaginar cada detalhe da palavra revelada de Deus? Pense nesse sentido. A Bíblia, a palavra de Deus, diz em João capítulo 5, no versículo 30, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. O meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. A Bíblia diz, e eu acredito. A Bíblia diz em Lucas 9, 51. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu,
Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Você consegue imaginar cada detalhe da palavra revelada de Deus? Pense nesse sentido. Se você é discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias de Israel, você pode ter controle nas 7 emoções universais, usando os 5 sentidos e ainda o 6º sentido, o psicológico, o 7º sentido, o espiritual. Pense nesse sentido aqui e agora. Emoções, as minhas e as suas, são provocadas por algum estímulo externo, direto ou indireto, podendo fugir ao controle. Em alguns casos pode ser bom, causando gozo, alegria e felicidade. Em outros casos pode ser ruim, causando tristeza. Pense nesse sentido. Quando as nossas emoções, as minhas e as suas, não estão bem e nossos sentimentos estão em desordem, precisamos simplesmente confiar em Jesus Cristo, Filho de Deus, e no Espírito Santo, em sua palavra, a Bíblia, que são bálsamos para as nossas vidas e a melhor solução para a cura de nossos sentimentos e emoções. Você já parou para pensar nesse sentido? Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido a Israel, é especialista em curar emoções e sentimentos machucados. Eu e você possuímos 7 emoções universais. Quais das 7 emoções têm predominado em sua vida nesse momento? Veja aqui agora as emoções: espanto, raiva, medo, nojo, tristeza, desprezo e alegria. Faça aqui agora uma lista e veja os resultados. Está em suas mãos, fazer a mudança acontecer. Sua vida, sua responsabilidade. O seu corpo e sua mente devem estar em harmonia. O seu corpo alcança porque a sua mente acredita. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem.
acalme a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz em Salmo 37:8, evita a ira e rejeita a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, a Bíblia diz. E eu acredito. Você pode sentir e obedecer o que está escrito na Bíblia, em Gálatas 5:22 e 23. A Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, a Bíblia diz. E eu acredito. Você já parou para pensar nesse sentido? A Bíblia é o VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo, e ainda o sexto sentido, psicológico, o sétimo sentido, o espiritual. Você pode vencer a autossabotagem, você pode vencer a procrastinação com a ajuda da palavra de Cristo Jesus, com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda do Filho de Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Cristo Jesus é a única esperança. Eu abençoo a sua vida e a sua família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Pense nesse sentido.